Tá lá gravando, iniciando a gravação. Hoje eu vou ensinar para vocês como pesquisar artigos e patentes. Ok. Então, eu coloquei aqui, iniciando, falando sobre a técnica de manipulação, né? Isso aqui vocês também já viram, eu já entreguei isso aqui para vocês semestre passado, não sei se vocês assistiram. Mas quando a gente vai desenvolver uma ideia de formulação, né, a gente precisa ter em mente não só a necessidade da população, né, como também o que você se propõe a fazer. E dentro da necessidade da população, a gente vai entender sobre toda a fisiologia da pessoa, né, por exemplo, se você vai desenvolver um produto capilar, né, essa pessoa tem queda de cabelo, então você vai precisar investigar o motivo dela ter queda de cabelo. Será que é uma carência de vitamina D? Será que é uma alteração hormonal? Será que a mulher está gestante? Se for uma mulher, por exemplo, está gestante? Então, a gente vai começar a investigar, existe anamneses para isso, tá? Que eu vou também compartilhar quando chegar o momento com vocês, e eu espero que a professora Carol, ela possa encontrar, estar junto com a gente também, tá? Porque ela acabou de lançar um livro muito bacana, e ela se disponibilizou de estar junto conosco. E aí, a gente vai tentar entender, tá, essa proposta, essa necessidade da população, de acordo com a fisiologia que ela está passando, ou seja, uma questão bem individualizada, né? E aí a gente identificou, opa, essa pessoa, por exemplo, está com carência de determinadas vitaminas. Então, será que é interessante eu incorporar a vitamina numa formulação capilar? E aí, que tipo de formulação capilar seria para poder ter uma maior absorção no couro cabeludo? Eu poderia colocar num shampoo? Eu poderia colocar num condicionador? Eu poderia colocar no leave-in? Eu poderia colocar num gel capilar? Como é que seria essa forma farmacêutica, né, que eu vou disponibilizar para isso? Então, daí, eu escolhendo a forma farmacêutica, eu vou escolher os ingredientes, né? E esses ingredientes eu escolho de acordo com a substância ativa da formulação, né? E eu preciso entender como vai ser o mecanismo de ação dessa substância ativa. Por quê? Porque esses ingredientes, além de dar a forma da forma farmacêutica, ela também pode potencializar a eficácia da minha formulação. Além na área da cosmetologia, é um pouco diferente quando vocês vivenciaram a farmacotécnica, quando a gente pensa para medicamento, porque a cosmetologia, o consumidor exige ainda um pouco mais. Eles querem que tenha uma textura, eles querem que tenha uma cor atrativa, eles querem que tenha um cheiro agradável. Então, tudo isso compõe a formulação. E fora tudo isso, né, muitas pessoas querem também que o produto tenha mais de uma função, né, seja um multiuso, e aí vai tornando cada vez mais complicado para aquele formulador entregar aquela formulação estável, tá? Estável e com eficácia. E aí, por isso que é muito mais difícil desenvolver um produto cosmético do que um produto medicamentoso. Mas, mesmo assim, é muito mais, vamos dizer, para quem tem o dom da arte de formular, é muito mais prazeroso, vamos dizer assim, mesmo tendo essa dificuldade da interação entre as substâncias, e de compreender essa interação dessas substâncias, é muito mais prazeroso você desenvolver uma formulação cosmética do que um medicamento, né? Não sei se é pela atração do cheiro, né, do laboratório, até pelo laboratório, até pela questão da felicidade das pessoas, né, porque quando você desenvolve um medicamento, geralmente você está trabalhando com pessoas que são doentes, que têm uma determinada patologia, né, então, para o cosmético, não, você vai estar transformando o bem-estar,
das pessoas. Então, é um conceito um pouco diferente de desenvolvimento de fórmulas, tá? E aí, uma vez você elencando os ingredientes, que aí a gente vai também, eu vou passar também os links para vocês, de onde vocês vão encontrar os ingredientes e as funções de cada ingrediente, tá? Aí a gente vem com a proposta de técnica de manipulação, que aí é onde a gente vai definir a fórmula farmacêutica também. E a gente vai ver se essa técnica de manipulação vai ser a frio, vai ser a quente, né? Vai ser uma técnica inovadora, tá? Então, o segundo passo é esse. E no terceiro passo, as interações, porque os ativos, eles podem ter influência interagindo com os ingredientes da formulação, como também tem influência também com a técnica de produção, ou até mesmo com a escolha da embalagem. Tá? As embalagens também podem vir a ter interação com o conteúdo do produto. E no quarto ponto, a gente tem que entregar o produto estável, tá? Então, daí onde vem? E aí, a gente sempre elenca e foca na necessidade do consumidor, tá? A gente bota aqui paciente, mas é o consumidor, né, na área da cosmetologia. E aí, a gente vai caracterizar esses ingredientes, ver as tecnologias disponíveis, analisar a estabilidade dessa formulação e, enfim, entregar um produto com eficácia e segurança esperada. Então, isso aqui eu vou passar. E na nossa ementa, o que é que nós iremos focar? Pele e seus anexos, tá? Quando a gente fala em anexos, é o quê? Cabelo, unhas, as glândulas sudoríparas e sebáceas, certo? Então, tudo isso vem o anexo da pele. E aí, uma vez entendendo da fisiologia dessa pele, vamos escolher os ativos, em seguida, os recipientes. E aí, nesse conjunto da obra, a gente vai determinar a tecnologia que a gente vai aplicar. Se vai ser, por exemplo, eu quero uma tecnologia clássica de um gel, de um creme, né? Esse creme é uma loção, né? Essa emulsão, na verdade, é uma loção, é um creme, né? É fluido ou é viscoso, é um pó, tá certo? Eu quero desenvolver um lipossoma, eu quero desenvolver uma nanopartícula, né? Microcápsulas. O que é essa tecnologia, essa minha proposta? Então, essa minha proposta, eu vou abrir minha mente se eu souber pesquisar, se eu souber entender o que é que o mundo está disponibilizando no mercado. Então, por que pesquisamos, né? Aí eu coloquei aqui para vocês verem, analisar, né? Eu posso pesquisar porque a professora está pedindo para pesquisar, ou seja, só para ser aprovado numa disciplina. Bem, eu considero que pessoas que pensam assim vão continuar na zona de conforto e não vão sair da zona de conforto, tá? O nosso país, o nosso mercado, ela não cabe mais pessoas que esperam que aconteçam, que as coisas caiam do céu, tá? Você tem que arregaçar as mangas e correr atrás. Então, não é esperar somente que o professor vá e entregue tudo pronto, certo? E sim, você pesquisar de acordo com o que te move, tá certo? Aí tem aquelas pessoas, eu vou pesquisar porque nem sei porque eu vou pesquisar. Então, também, essa pessoa está no limbo, tá? Ela precisa ser sacudida para poder não perder o tempo, porque essa idade que vocês estão vivendo, ela vale ouro. É a idade que vocês precisam se lançar para o mundo, fazer com que o mundo saiba que você existe, tá? E aí, se você responder, eu vou pesquisar porque eu quero ser inovador, aí eu te dou um ok bem grande, porque o que é ser inovador? É você ter uma ideia e conseguir colocar essa ideia no mercado de trabalho. Aí você poderia perguntar para mim, professora, uma disciplina de 60 horas, eu vou colocar uma ideia minha no mercado de trabalho? Não, não vai.
realmente não vai. Mas você vai estar dando o primeiro passo, ou seja, saindo da sua zona de conforto, para você colocar a sua ideia no ar, e aí saber se as pessoas vão aceitar ou não a tua ideia, tá? Ou seja, quando foi essa semana passada, eu tive a gravação da Ana Vitória falando sobre empresa júnior, tá? Eu vou lançar no canal, quer dizer, já lancei no canal YouTube, mas ainda não divulguei. E, e aí ela fez uma explicação maravilhosa, tá? A gente teve alguns atropelos para gravar, mas graças a Deus conseguiu gravar. E aí é interessante vocês assistirem também o que a Ana Vitória tem a propor como empresa júnior. Ou seja, você inicia numa empresa júnior como graduando e depois, quem sabe, você pode pegar, vender, porque empresa júnior é vender projetos, é vender ideias, tá? E aí você sai daquela ideia que estudante não tem dinheiro, estudante não pode fazer nada, e fica se lamentando, tá certo? Estudante não é isso, gente. Estudante, ele pode sim ter o seu dinheiro, mas ele vai precisar organizar a sua agenda para estudar como graduando e também oferecer propostas de trabalho, ou seja, oferecer projetos, tá? E ser inovador é isso. Você tem uma ideia, essa ideia é o que você se propõe a fazer, porque você tem afinidade a fazer aquele determinado projeto, e ao mesmo tempo você identificou uma necessidade da sociedade, ou seja, você vai solucionar um problema da sociedade, e aí você desenvolve um projeto. Aí é isso que eu gostaria que ao final da disciplina vocês saíssem com isso. Esse projeto vocês podem levar para um TCC de vocês, por exemplo, ou pode até se juntar com outros colegas que têm uma visão mais empreendedora e abrirem uma empresa júnior e vocês venderem a proposta de vocês. Então imagina, um TCC virar um projeto de negócio, por que não? Um projeto de negócio e vocês ganharem dinheiro com isso. Então, é esse mundo que eu estou querendo trazer vocês. Mas isso vai depender de vocês mesmo. Isso aí, a ação é de cada um. E aqui eu trago para vocês, né, como é que a gente faz essa investigação de encontrar o que a gente vai reinventar, porque já existe tanta coisa já aí no mercado, o que a gente vai fazer de algo de diferente? Olha, você pode já existir um determinado serviço ou um produto, mas se você mudar uma vírgulazinha, já é um produto inovador, tá? Então, é preciso ser observador. E para ser observador, é preciso ser pesquisador. É preciso realmente pesquisar. E aí, eu vou passar para vocês aqui ferramentas, 5 links gratuitos que vocês não vão gastar dinheiro nenhum pesquisando com patentes, tá? E também os links de artigos científicos, tá? Aí eu aproveito para passar também os links extras na área da cosmetologia. Aí eu vou saindo e entrando aqui dessa tela, porque eu vou fazer um copiar-colar dos links para vocês verem. Eu vou começar primeiro com patente, tá? Então, o primeiro aqui é do site do INPI, e ele é nacional, ele é brasileiro, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E se vocês seguirem no Instagram, no LinkedIn, vocês vão ver que o INPI, ele também oferece mestrado. Então, quem realmente se identificar com essa área de patente, pode até, inclusive, se submeter a um mestrado na área de patentes, tá? Oferecido pelo INPI. Deixa eu colocar aqui. Aí vocês podem colocar, ó, o site, copio e colo, eu deixei essa aula lá, no Google Sala de Aula, vocês copiam e colam o link, bota aqui, ó, busca web, aí vem continuar, patente, tá? E aí você pode colocar a palavra-chave que você quiser.
Vamos botar, por exemplo, eu estou com um aluno que quer pesquisar sobre hidrogéis. Hidrogéis é uma área muito promissora. Aí você vem, como é nacional, a língua é em português mesmo, tá? Aí você vê hidrogéis, aí coloca pesquisar, demora um pouquinho, o site do NPI para entrar. Aí ele vem, abre, ok? Aí, ó, vocês vão ver, ó. Poxa, ó, já tem um novo. Isso aqui, semana passada não tinha. Essa patente de 2021. Vou até falar para esse meu aluno, ó, hidrogéis quimicamente reticulados para o encapsulamento e liberação da bactéria promotora de crescimento vegetal. Então, lançou agora, ó. Foi a recentíssimo, tá bem verde. Aí você vem aqui, você vai lendo os títulos, vendo qual é a tua proposta, o que é que te interessa. Por exemplo, esse meu aluno, ele botou a palavra hidrogel. E aí, hidrogel é um mundo de possibilidades, né? Você pode aplicar hidrogel em muitas situações, e em várias áreas. E aí, ele afunilou a proposta dele, resgatando tudo que ele viveu na faculdade, que ele viveu na área de patologia, por exemplo, e aí ele está afunilando a temática de hidrogéis dele para tratamento de feridas, por exemplo, entendeu? Então, o primeiro passo é você registrar suas palavras-chave. O que é que mais se identifica na tua história de vida, né, no teu funil, tá certo? Eu vou, na próxima aula, entregar para vocês, na próxima semana, porque aqui já é muita coisa para vocês exercitarem, na próxima semana, o funil de ideias, para vocês verem como é que vocês vão se encontrar, tá? Para poder criar um projeto e desenvolver um projeto, tá? Porque também criar uma ideia, fazer uma proposta de um projeto não é fácil. Por exemplo, o TCC é uma ideia do aluno, não é ideia do professor, é do aluno, tem que vir do aluno, tá? Aí, ó, esse aqui, por exemplo, processo de obtenção de hidrogéis baseado em biocelulose e alginato para tratamento de feridas crônicas e produtos obtidos, ou seja, a cara dele. Aí ele vem aqui, ó, entendeu? Clica nesse link aqui aberto. Ter um pouquinho de paciência, porque demora. Aí, ó, aí aqui tem um resumo, tá? Do que seria. A presente invenção refere-se a um processo de obtenção com simples e rápidas etapas de produção, baseadas em gelificação, reticulação de hidrogéis, baseado em celulose bacteriana e alginato de sódio, com cálcio, para serem aplicados no tratamento de feridas crônicas, nos quais a biocelulose tem a função de ativador do processo cicatricial e o alginato de mantenedor da umidade da ferida, agente hemostático e debridante. Dessa maneira, os produtos propostos combinam a grande similaridade da estrutura nanofibrilar da biocelulose bacteriana com as fibras colágenas e a sua elevada área superficial com grande capacidade de absorção de exudatos, biocompatibilidade e não toxicidade do alginato de sódio com cálcio, favorecendo a recuperação e o tratamento da área lesada, se constituindo como uma importante ferramenta terapêutica de feridas complexas, profundas e altamente exudadas. Ou seja, só esse resuminho dá para você ter várias palavras-chave, ou seja, hidrogéis, tratamento de feridas crônicas, alginato, celulose, né, porque são os géis, os componentes, os ingredientes, aqui no caso, é a celulose e o alginato, ou seja, então, se pesquisa profundamente que tipo de celulose foi utilizado, o alginato, qual é a função desse alginato? Aí ele usou alginato de sódio e associou com cálcio, então você tem o cálcio aqui também, e o cálcio, ele também tem uma grande função na cicatrização da pele, por ele participar do processo
de ativação da filagrina, ou seja, você vai construindo suas palavras-chave para você pesquisar mais profundamente naquela proposta que você quer. E aqui, você vem aqui embaixo, e se quiser ler, você clica, responde aqui onde tem carros, carro, carro, carro. Aí vem carro. Aí, ó, download. E você abre e vai fazendo o seu banco de gestão de ideias no seu computador, para você criar a sua ideia inovadora. Então, essa é a primeira forma que eu passo para vocês iniciarem a pesquisa, tá? Começando na primeira parte de palavras-chave. E aqui, ó, ele mostra como faz o gel, ó, os componentes. Então, a celulose que ele utilizou é o carboximetilcelulose sódica, ou seja, o CMC. Ele utilizou a 0,5%, né? Aí vocês vão lá naquele livrinho que eu passei para vocês lá de farmacotécnico, guia prático de farmácia magistral. Qual é a faixa de CMC que é utilizada? CMC a gente pode utilizar até 2%, mas vai ficar muito viscoso. Então, aqui ele baixou a viscosidade utilizando 0,5%. Aí tem aqui o propilenoglicol, o alginato, ó, com todas as funções. E essas funções é importante vocês pesquisarem, que eu vou passar para vocês o link onde vocês vão encontrar a função desses componentes. Aí vem a solução de cloreto de cálcio, tá? E aqui a inovação dele, que é a polpa biocelulose estabilizada, tá? Aí vem, ó, as outras substâncias que tá com o nome comercial, que aí você também pode pesquisar sobre esse nome comercial para saber exatamente que substância é. E aqui o conservante também com nome comercial, tá? Ou seja, primeiro é saber o que te interessa, o que te move, porque não adianta estar passando várias informações para vocês se aquilo não move vocês, tá certo? Aí o outro link, tá? Vocês vão seguindo o mesmo esqueminha de pesquisa, ainda em patente. Essa aqui é o SPTO, que é a base de patentes do escritório americano, ou seja, já quem tem interesse em patentear nos Estados Unidos, como uma patente internacional. Então, você copia e cola o link e vem pesquisar, tá? Aí você vai e coloca a tua palavra-chave em inglês, porque a patente é americana. A professora é obrigada a pesquisar todos esses locais de patentes. Bem, nada é obrigado, tá certo? Mas quanto mais informações, as informações estão ali disponíveis. Quanto mais informação você tiver, melhor. Você pode restringir por período, por tempo, tá? Aí aqui, ó, eu encontrei com a palavra hidrogel 129 resultados. Aí você vai mapeando, esse aqui, ó, para creme dental, tá? Você vai mapeando aquilo que te interessa, tá? Esse aqui é no caso, a patente nos Estados Unidos. Aí vem patente europeia, tá? Do escritório europeu. Aí você vem da mesma forma, copia e cola, e vai lá. É o SpaceNet. O SpaceNet, você vai escolher sua língua, certo? Vamos ver aqui. Aqui tem o português de Portugal, você pode escolher em português. E colocar aqui em português, hidrogéis. Pesquisar. Aqui não achou. Deixa eu botar em. Também não, então deixa eu botar ele em inglês mesmo. Pronto, aqui teve que ser em inglês. E aqui, ó, também ele vai te dar toda a temática, ó.
hidrogéis no processo anti-inflamatório, hidrogéis injetáveis para células. Aí você vai ter que filtrar, porque o mundo de hidrogéis é enorme, tá? E aí você vai passar uma infinidade de tempo, ou seja, você precisa saber exatamente onde você quer chegar. Aí vem outra patente que você tem disponível, que também está associada ao SpaceNet, mas é só para a América Latina, tá? Esse daqui. Aí você vem, copia e cola. E aqui você vai, hidrogéis, e busca da mesma forma. E aqui, ó, você vai ver, você vê que é o mesmo formato, o mesmo design do site, ó, esse aqui, ó, diretamente para feridas crônicas, processo de obtenção de hidrogéis baseado em biocelulose e alginato para tratamento de feridas crônicas e produtos obtidos, ou seja, aquela mesma patente que foi feita aqui no Brasil, pelo Instituto Nacional, né, pelo INPI, você também está encontrando em outras bases de patentes, ou seja, eles não patentearam só no Brasil, mas pegaram o mesmo produto e fizeram uma patente internacional também. Então, a mesma patente você pode encontrar em outras bases, sendo como patente internacional. Outro, que aí é o tradicional Google, né? Nós temos o Google Patentes também, tá? Você bota aqui Google. Aí é só escrever Google Patentes. O Google Patentes, ele não é muito assim, ele é geralzão, ele vai bem geral, tá? Em todas essas bases. E aqui, ó, hidrogéis à base de curcubiturila e método para a preparação dos ditos hidrogéis. Então, você pode pesquisar em português, pode pesquisar em inglês, então o Google é mais geral. E aí ele te diz também em que base de patentes você vai encontrar essa determinada patente, tá? Então, passei para vocês agora as 5 formas gratuitas de pesquisar sobre patentes. Aí eu pergunto, aí vocês poderiam perguntar, mas para quê, professora? Ah, desculpa, ainda tem esse. Aqui, vou pegar para vocês também. Hidrogéis. E aqui, ó, da mesma forma, só que também em inglês, tá? Aqui, ó, em inglês, aí vocês podem pesquisar. Aí vocês poderiam perguntar, mas professora, já é tão difícil pesquisar já em bases de artigos, a gente tem que pesquisar em patentes também. Por que isso, em patentes? Porque patentes é que vai te dar a visão de inovação, a visão de que a tua ideia, ela não é uma ideia tu tirasse somente da tua mente, né? É uma ideia que ela já está segura ali no mercado, que ela já está rodando, entendeu? Não é uma ideia tirada de qualquer forma, não sei como, né? É uma ideia esquisita. Não, ela está ali fundamentada porque também tem outras pessoas querendo colocar essa ideia no mercado, né? E aí, por exemplo, se vocês fizerem um projeto, e esse projeto for desenvolvido para vocês fazerem o TCC de vocês, tá? E aí, dentro do TCC de vocês, sei lá, vocês amadurecem e querem abrir uma empresa júnior. E esse projeto de TCC acaba se transformando em um projeto de negócio. Então, vocês podem já entrar no mercado de trabalho e vender esse projeto, ou seja, estar conectado com outras pessoas que faz os seus projetos e vende os projetos. E a gente vende os projetos quando eles são patenteáveis, entendeu? Ou seja, se não for patenteado, é só um artigo, você também pode vender como um artigo, mas a primeira coisa que as empresas perguntam,
Tem patente? Porque a gente compra, entendeu? Então, é meio assim. Você pode patentear, ser passível de patente e essa patente não ser vendável? Pode também. Quando a gente não tem justamente essa noção de escalonabilidade, de necessidade das pessoas, tá certo? Então, você também pode fazer uma patente, e aí essa patente, você não fazer o marketing dela, e aí as pessoas nem saberem que sua patente existe. Também pode acontecer isso também, tá? Mas só para vocês terem ideia do que o mercado ele pede, é importante sim fazer uma investigação em base de patentes. E aí vocês colocam, faz o primeiro passo, são as palavras-chave que vocês têm a necessidade, que está de encontro com o que vocês podem fazer e está de encontro com a necessidade da população. E aí, como é que vocês veem que está de encontro com a necessidade da população? Existe uma formazinha aqui, eu não coloquei no slide, tá? Eu vou passar aqui para vocês, aí vocês assistem o vídeo depois, que podem auxiliar para vocês é o Google Trends. Google Trends. O Google Trends, ele vai te dar um norte, tá? De como as pessoas, por exemplo, tudo que a gente vê na nossa mente e a gente quer saber, a gente vai atrás do Google. Então, o Google, ele tem uma inteligência artificial que ele mapeia o mundo inteiro e vê como é que o mundo pesquisa sobre aquela determinada palavra-chave. E aí você pode utilizar esse recurso do Google Trends para entender como as pessoas se comportam com aquela determinada palavra-chave que você tem em mente. Então, por exemplo, hidrogénios. Vamos botar em português mesmo. Aí, no Brasil, nos últimos 12 meses, a palavra hidrogel, ele teve um pico aqui, ó, de pesquisa em agosto, mais ou menos, depois em outubro, depois em novembro e depois agora, tá? E depois não teve tanta pesquisa assim. Quem mais pesquisou? Minas Gerais e São Paulo, tá? Então, Minas Gerais mais do que São Paulo, e o restante ninguém pesquisou, tá? E qual o assunto mais relacionado? Polímero. Então, aqui você já tem uma outra palavra-chave. Aí você vai destrinchar quais são os polímeros que as pessoas mais pesquisam. Por exemplo, nesse exemplo que eu passei para vocês, na área de feridas, foi o carboximetilcelulose e o alginato de sódio, tá? Então, aí você vai se aprofundar cada vez mais sobre esse assunto. Aí, por exemplo, se eu colocar aqui a palavra hidrogel para pesquisar no mundo. Aí, no mundo, que eu botei só em português. Se eu botar em inglês. A pesquisa muda completamente quando você bota a palavra em inglês, tá? Aí, no mundo, já foi um comportamento diferenciado. Eita, aqui ficou no Brasil. Todo mundo. Aí, ó, constante, certo? Sempre no mundo todo está se perguntando. E quem mais pesquisa sobre hidrogénios? Quem? A China. A China sempre está em tudo, tá? E aqui vem, ó, a categoria em cada país pesquisando sobre hidrogénios. Vamos ver se o Brasil está em algum lugar? O Brasil nem chega lá. No número de pesquisas que o mundo pesquisa, ó. Estados Unidos está no 24º. França, 26º, Brasil, 33º, tá vendo? Ainda se pesquisa muito pouco sobre hidrogéis aqui no Brasil. E aí, mas é um assunto de alta ascensão no mundo todo. E aqui são as palavras-chave que o mundo mais pesquisa de aplicação sobre hidrogéis, tá? Então, será que o mundo pesquisa muito sobre hidrogéis com cicatrização de feridas? Aí você pode fazer essa correlação, sair pesquisando, tá? Aqui tá todas as palavras-chave correlacionadas que as pessoas saem pesquisando sobre hidrogéis. Então, o Google Trends é muito interessante para a gente mapear e ver o comportamento do mundo em relação às suas palavras-chave, ok?
Continuando. E aqui você vai afunilando, entendeu? Para entender a sua ideia. Então, quando eu fiz o exercício no semestre passado para vocês, de banco de ideias através do calendário magistral, é justamente isso. Você tem uma chance de elencar 12 ideias, cada ideia num mês, associar isso com cores, porque facilita o trabalho da sua mente, tá? E aí você gera um banco de 12 ideias. Né? Então, foi uma forma, uma ferramenta que eu passei para vocês para buscarem isso. Mas agora você já tem essa autonomia. A gente não vai precisar mais fazer esse calendário da cosmetologia, tá? Então, a gente pode agora fazer o banco de ideias através do funil de ideias. Então, já vou passar para vocês outras ferramentas para vocês amadurecerem um pouco mais sobre como gerar a ideia, tá? Então, isso vai ficar na próxima aula, porque senão é muita informação para vocês. E aí, eu venho aqui para vocês, já procurando ensinar sobre os artigos científicos, como pesquisar, e aí a gente tem esses operadores booleanos, que a gente chama, dessas terminações, ou, e, ou not, né? Ou a gente tem um conjunto por inteiro, e a gente tem uma total exclusão, né? Só o que está interligado uma palavra com a outra. E o not, você tem uma determinada palavra que você quer excluir outra completamente. Então, é a forma que a gente utiliza quando a gente quer uma pesquisa avançada sobre uma determinada palavra-chave. Aqui é uma ferramenta que é o Descritores em Ciências da Saúde, que quando a gente quer que nosso projeto seja aplicado na área da saúde, tá? Então, você pode clicar, copiar e colar, vir aqui, e você vai ter uma terminologia exata da palavra-chave. Muitos artigos científicos fazem uso desse site para botar a palavra-chave bem certinha, tá? Então, continuando com o nosso exemplo de hidrogéis, o que é que a gente apresenta? Curativos hidrocoloides, então pode ser uma palavra-chave, tá? Bandagem de hidrogéis, outra palavra-chave. Hidrocoloide, ó, em inglês, ele já apresenta em outras línguas, como inglês, espanhol, francês, e aí você tem mais oportunidades de conteúdo. Termos somente como hidrogéis, tá? Aqui, ó, também a tradução. Nanogéis, também é outra palavra-chave que você pode colocar, ou seja, esse site, ele vai te dar, refinar a tua palavra-chave e te direcionar para a área de ciências da saúde. Continuando, quando vocês forem pesquisar sobre artigos científicos, vocês têm artigo de revisão, artigo original e o relato de experiência, né? Então, cada uma dessas opções é uma forma diferenciada de você pesquisar, tá? Quando você quer um artigo de revisão, você quer se aprofundar na teoria, tá? Aí, artigos de revisão interessantes são aqueles artigos que têm mais de 100 referências bibliográficas naquele artigo. Se tiver menos do que isso, essa revisão não é sim uma revisão, tá? Então, se você tem mais de 100 referências nesse artigo de revisão, você tem uma confiança maior. Artigo original é quando você faz algo prático mesmo, tá? De laboratório, tudo, que você tem um material e método, aí você vai ter os resultados, e aí tem um segredozinho de você ler cada artigo desse. Se você, por exemplo, estiver escrevendo seu projeto, você vai pesquisar os artigos olhando só a metodologia. Então, você vê só metodologia, só método, só método, só método. E aí, depois, se você quiser ver os resultados, você vai olhar só gráfico e tabela. Você não precisa ler o artigo todo num primeiro momento. Então, você vai afunilando aqueles artigos e selecionando aqueles artigos chaves para você ler ele completo. Porque senão você lê o trecho dos artigos e você vai pegar aquilo que te interessa naquele determinado artigo. Isso é a forma de leitura dinâmica que a gente faz de artigos originais. Relato de experiência são aquelas pessoas que tiveram por exemplo, algum caso clínico que foi importante para ela, por exemplo,
No meu caso, que a gente faz projeto de avaliação facial à distância, né, utilizando o Google, por exemplo, o Google Meet. A gente tá formulando um projeto que a gente já tem alguns resultados, vai submeter ao comitê de ética agora. Então, a gente já teve uma experiência, e aí eu posso relatar a minha experiência que eu tive dentro das avaliações clínicas, por exemplo, né? Então, é um relato de experiência. No caso de vocês, por exemplo, professora, eu quero conhecer as pessoas, então eu quero fazer uma enquete para entender sobre a pele facial das pessoas. Então, você faz um questionário e você vai aplicar isso aí, claro, que para você aplicar, você tem que submeter a um comitê de ética, né, para ser uma publicação validada, tem que submeter ao comitê de ética, mas antes de submeter ao comitê de ética, você precisa adquirir sua experiência. Então, você pode fazer isso com um nicho menor de pessoas e você adquirir experiência em relação a isso, né? E aí você aplica um questionário para você até facilitar a escrita do teu projeto e entender a necessidade do consumidor. E aí, a partir do momento que você adquire essa experiência, você pode aplicar em qualquer área, você pode aplicar na área de fotoproteção, você pode aplicar na área capilar, você pode aplicar na área das mãos, por exemplo. As pessoas estão tudo usando álcool em gel. As pessoas sabem que para usar o álcool em gel precisa hidratar a mão. Quantas pessoas estão ficando com a mão ferida por desidratação? Entendeu? Então, são pesquisas que você pode fazer. No primeiro momento, você faz seu comitê de ética para você adquirir experiência, e aí, quando você adquire a experiência, você deixa mais redondo, e aí teu projeto vai evoluindo, vai criando corpo, para você ter experiência de uma forma que você consiga escrever o projeto e submeter a um comitê de ética, e assim, realmente poder publicar numa revista, né, de renome, tá? Então, é assim que a gente faz. Os artigos científicos, vocês podem pesquisar por bases de dados, por periódicos, ou seja, você conhece, você gosta de uma revista, então você vai pesquisar somente naquela revista, tá certo? Você pode pesquisar por assunto, você pode pesquisar por autores, você pode ter um artigo que você gostou muito, aí você vai lá nas referências dos artigos e vai pesquisar exatamente aquela referência, ou seja, você tem várias formas de fazer o teu levantamento através de artigos científicos. E aí eu vou passar para vocês alguns deles, para vocês entenderem. Geralmente, o aluno, ele gosta muito de pesquisar pelo Google, né, o Google Acadêmico é um geralzão, tá? E ele vai te dar um norte. Mas também tem outras revistas que o Google acaba não abrangendo, tá? O Google, ele vai te botar dissertações, vai te botar tese, vai botar TCC, ele vai botar de uma forma muito geral, sem muita organização. E aí, a gente tem outras ferramentas que a gente pode fazer uso, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês o periódico CAPES, que o periódico CAPES, que é o CAF, né, que a gente chama CAF agora, vocês têm acesso, e é importante vocês aproveitarem enquanto vocês estão na academia. Vou entrar aqui. Aí vocês colocam o FCG, que é a nossa escola. Aí vocês vão colocar o dado de vocês são cadastrados, e a senha. Aí aceita. E aqui vocês vão pesquisar por assunto, por periódico, livro, base, tá? Vamos continuar no nosso exemplo de hidrogel. Aqui é importante também vocês pesquisarem em inglês. Professora, eu não sei ler inglês. Vocês têm o Google Tradutor. Vocês podem fazer uso do Google Tradutor. Então, como é que vocês fazem aqui? Vocês podem, a palavra hidrogés, eu vou ter 105.649 artigos. Gente, não dá para ler tudo isso. Então,
a palavra, ela precisa ser afunilada, né? Vocês precisam saber em que vocês vão aplicar o hidrogel. Então, aqui, ó, só vocês olhando na lateral, tem artigos, tem jornais, tem resenhas, os tópicos sobre hidrogéis, vai aplicar na área de engenharia, na área de química, na área de engenharia de tecidos, também tem essas outras opções aqui, que vocês podem afunilar na área de nanopartículas, na área de drug delivery, né, de gel, de celulose, reologia. Bem, tem várias formas de vocês aplicarem isso aqui, tá? Aí tem por autor, então, poxa, tem esse autor aqui, ó, que me chama a atenção, porque ele tem 295 artigos publicados sobre hidrogéis. Então, o que que esse autor tanto faz para poder publicar na área do hidrogel? Então, você vai entender a linha dos autores. Aí tem esse outro com 89, esse outro com 81, entendeu? Então, você pode ter a curiosidade de ver por autor o que é que eles tanto pesquisam. Se eles tanto pesquisam sobre isso, é porque tem algum retorno sobre isso aqui. Aí você pode clicar aqui, por autor, e aí você vai entender, ó, na área de engenharia, tá? Que ele aplica, certo? Ou junto com ácido hialurônico, certo? Aplicações de biomedicina, nanocompósitos. Então, com quitosana, tá? Então, são os outros componentes que ele utiliza. Aí você volta, vou voltar aqui para poder mostrar mais para vocês. Você pode refinar por ano. Ah, eu quero pesquisar os 5 últimos anos. Então, eu venho aqui, ó, posso botar 2016 até os dias de hoje. E aí, quantos artigos vão aparecer? Bom, já vai diminuir, ó. Aquele absurdo de artigos já diminuiu para 50 mil, mas ainda é muito. E aqui eu posso fazer uma pesquisa mais direcionada, né, com hidrogéis. Eu posso pegar hidrogéis e associar com uso capilar, com ré, com cabelo. O que é que vai aparecer? Aí eu já diminuo para 2.760 artigos, tá entendendo? Então, é assim que eu vou fazendo o meu funil de seleção de ideias. Então, no primeiro momento, eu vou olhando os títulos, eu nem leio o artigo, eu vejo os títulos e vou caçando palavras-chave para entender o que eu tenho condições, capacidade de fazer e o que é que o mercado está fazendo, entendeu? Então, é isso, a congruência da minha pesquisa. Aí eu tenho também, posso pesquisar direto na Nature, no PubMed, Medline, no Bireme, tá certo? Da mesma forma. Só para acrescentar aqui para vocês, outro link que eu gostaria que vocês se cadastrassem, tá? É nesse site do Cosmetoguia. Eu vou até colocar aqui no chat. Cadê o chat? Aqui no chat, vou escrever, ó, Cosmetoguia, tá? Existem aí, Cosmetoguia, vocês colocam no Google, e vocês fazem um cadastro no site do Cosmetoguia para vocês. Aí, eu já sou cadastrada, então eu vou entrar na minha conta. Deixa eu lembrar qual foi minha senha. Quanta senha. Pronto, entrei, achei de primeira. Aí, no Cosmetoguia, você vai ter, falando sobre matéria-prima, sobre as empresas, artigos técnicos, as legislações, processos. Tem oportunidades, por exemplo, vendendo equipamento, caso vocês tenham interesse, vendendo embalagem, como é que está o mercado, né, de beleza, cabelo, dermocosmético, higiene. Se vocês quiserem também encontrar algum produto, né, nesse mercado, você pode ver, vamos ver aqui, dermocosmético. Aí, ó, eles têm alguns produtos disponíveis aqui, se você quiser ver mais um pouco sobre cada empresa dessa, aí você pesquisa, tá certo? Mas aqui o que eu quero que vocês se deliciem com esse site é justamente os artigos. Então, por exemplo, recebi a pergunta, professora, tem uma apostila?
minha apostila é o Cosmetoguia. Você quer entender sobre pele? Ó, aqui tem os mais lidos. Aqui tem biologia, histologia e fisiologia da pele. Então, você entra aqui, você vai ver o artigo completo de forma gratuita e fala tudo sobre pele. Então, você pode estudar tudo sobre aqui. Então, aqui é a tua enciclopédia da cosmetologia de forma gratuita e você vai entender, ó, vitamina D, o que é que ocorre a vitamina D com a pele, a derme, cada camada da pele, tudo isso aqui eu vou passar para vocês em aula, tá? Os anexos da pele, certo? E aí vocês podem pesquisar sobre as palavras-chave, mas todo o conteúdo de cosmético você pode encontrar nesse site Cosmeto Guia. Outro site, que é onde vocês vão pesquisar sobre as funções dos produtos, é nesse site do Prospecto. Vocês vão se cadastrar também. Vou botar aqui o link para vocês no chat. Tá? O Prospecto, vocês entram nesse site. E aqui também tem que se cadastrar. Deixa eu ver aqui meu login e senha. Aí vocês entram. E aí vocês vão pesquisar tudo. Esse site é tudo que há de bom, gente. Vocês têm formulações, dicas aqui, ó, de formulações que podem estar disponíveis, tá? Aqui, ó. Tem uns que são liberados, tem outros que não são, não, tá? Ó, formulação, ó, tudo de formulação. Então, ideias de formulações aqui vocês podem ter com os respectivos fornecedores, tá? Com toda a descrição. Todo mundo na área da cosmetologia tá aqui nesse site, tá? Então, eu tô dando o coração aqui para vocês. Por exemplo, deixa eu ver aqui, celulose. Vamos pesquisar sobre celulose, que é o que a gente estava falando de hidrogel. Aí aqui, ó, tem os fornecedores de celulose com os nomes, tem as celuloses modificadas também, ó. E celulose nós temos vários, temos carboximetilcelulose, hidroxetilcelulose, e aqui vocês têm acesso a todo o conteúdo. Vamos ver esse aqui primeiro. Aqui, ó, a informação do documento. Vamos ver se esse está disponível. Está disponível. Da Lubrizol, fornecedor Lubrizol, e aqui ele fala sobre a celulose dele, que não é uma celulose associada, né? Juntamente com glicerina, tá? Então, é um blend. E aí você vai ver, ó, todas as características fisicoquímicas do produto, tá? Ou seja, você tem toda a informação gratuita na internet, tá? Então, não tem tudo está disponível para vocês. Só precisa vocês botarem para fora o que vocês estão aptos e se dispõem a fazer, né? A se movimentarem. Então, a disciplina é isso. Eu espero que vocês já tiveram um treinamento em farmacotécnica, né? Então, agora vamos aplicar na área da cosmetologia. Bem, era isso que eu tinha para passar para vocês. Vou encerrar aqui a gravação, porque caso quem quiser, eu passo.